Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa like, compartilhe o canal. Então, o Fórum Econômico Mundial pediu a Bíblia globalizada pela inteligência artificial, ou seja, seria uma única bíblica para todo mundo seguir. E já tem uma igreja que já está colocando seu sermão de acordo com a Bíblia globalizada. Um alto funcionário do Fórum Econômico Mundial, do infame Klaus, pediu que as escrituras religiosas fossem reescritas pela inteligência artificial para criar uma nova Bíblia globalizada. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial compôs pela primeira vez um sermão para uma igreja na Alemanha e leu um sermão em vez de um pastor. O Yuval, que é um dos principais ali do Fórum Econômico Mundial, ele é israelita, enfim, é o principal conselheiro de Klaus, ele é um dos principais ali dentro e um dos fundadores da doutrina do Great Reset, do Grande Reset. Afirma que o uso da inteligência artificial para substituir as escrituras criará religiões que serão realmente certas, unificadas. No fórum ele bateu bastante no judaísmo ortodoxo. Ele, por ser judeu, israelita, né? Ele falou sobre as coisas que ele não concorda. Tem um vídeo que eu falo que ele mete o pau no judaísmo ortodoxo, falando que isso atrapalha Israel, e também mete o pau no cristianismo, é óbvio. E aí agora ele mesmo coloca que seria a religião mais certa, ou seja, certa para eles, né? Harari, um escritor e professor com considerável influência sobre os transicionistas, fez essa afirmação em um discurso sobre o futuro da humanidade. Segundo ele, o poder da inteligência artificial pode ser aproveitado e usado para remodelar a espiritualidade na visão global do Fórum de Igualdade e Inclusão. Ele bate muito nas religiões, fala que as religiões atrapalham o ser humano, que a inteligência traz algo muito mais de Deus do que a religião. Nossa, e ele bate muito no judaísmo ortodoxo. Ele mete o pau. E é esse daí que vocês estão vendo, sem ser de preto, de cinza, que fala sobre isso. Falando ao jornalista Pedro em Lisboa, Harari disse ao público elitista: é a primeira tecnologia que pode criar novas ideias. Você sabe, a imprensa, o rádio, a televisão transmite ou espalha as ideias criadas pelo cérebro humano, pela mente humana. Eles não podem criar uma nova ideia. Você sabe, ele não tinha ideia própria sobre a Bíblia. É bom? É ruim? Como interpretar isso? De que outra forma interpretar isso? Harari então revelou que ele e seus aliados do fórum têm uma solução para o suposto problema que ele havia acabado de destacar. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Aí pode gerar novas ideias, pode até escrever uma nova Bíblia. Ao longo da história, as religiões, que ele fala bem mesmo o judaísmo e o cristianismo, sonharam em ter um livro escrito por uma inteligência sobre-humana, por uma entidade não humana. Mas a palavra de Deus é algo voltado por uma pessoa não humana. A gente pode dizer que Deus é humano. A gente pode dizer que o ser humano terrestre está aqui, mas a Bíblia ela não tem só uma mente humana, né, gente? E aí ele fala que a IA vai trazer um livro sobre humana por uma entidade não humana. Em alguns anos pode haver religiões que sejam realmente corretas. Então quer dizer que a que está aí não presta. Pense em uma religião cujo livro sagrado é escrito por IA. Isso pode se tornar uma realidade em alguns anos. Harari observou outro discurso recente do software como o chat, dominam as línguas humanas e podem aproveitar essa funcionalidade para influenciar a cultura, informou o Times of Israel. Ele falou que uma das vantagens da IA é que ela pode dominar qualquer linguagem humana. Então ela pode falar para qualquer tipo de pessoa.
influenciar qualquer cultura, algo que é difícil, né? Se você for escrever um livro, tudo tem a questão cultural. Até mesmo a Bíblia tem muitas pessoas que interpretam algumas coisas de forma cultural. A Bíblia fala uma coisa, ela interpreta dentro da cultura dela aquilo. Tem isso. Por milhares de anos, profetas, poetas, políticos usaram a linguagem e a narrativa para manipular e controlar as pessoas, remodelar a sociedade. Você vê que ele fala profetas, ele é bem conhecedor da Bíblia, para quem não sabe, conhece. Mas se segue, eu não sei. Agora é provável que a inteligência artificial seja capaz de fazer isso. E quando ele pode, ele não precisa enviar robôs assassinos para atirar em nós. Isso pode fazer as pessoas puxarem o gatilho. Harari também disse que, ao contrário de alguns teóricos da conspiração, supõe, você realmente não precisa implantar chips no cérebro das pessoas para controlá-las ou manipulá-las. Essa história de chip, eu acredito que está muito atrasada. Eu acho que a coisa está muito mais moderna. Não precisa de tacar um chip na sua cabeça para te controlar. Mesmo porque ele fala que algumas coisas já estão acontecendo e já controlam as pessoas sem elas saberem. Então, chip é ultrapassado, eu acho. Na minha opinião, chip é uma coisa ultrapassada. Ele também alertou que devemos agir rapidamente antes de cair e sair do nosso controle. Do nosso controle ele fala do fórum, porque o resto da humanidade que se dane. E que os governos devem proibir imediatamente que mais reformas revolucionárias da IA sejam lançadas em domínio público antes que tornem seguras. Eu não sei se você entendeu, mas ele quis dizer que o fórum, que deveria ser o único a controlar a IA, e o resto do mundo não. Porque isso seria mais seguro para eles. Harari costuma promover ideias que envolvem a substituição da humanidade por máquinas. Ele também diz que simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Isso aí é uma coisa que o Fórum, que a ONU, que a OMS fala, né? O mundo está cheio de gente, não precisa disso tudo, vamos diminuir um pouquinho, isso vai ser melhor para todo mundo. Segundo ele, a maior parte do mundo agora se tornou redundante e será de pouca utilidade para a elite global e no futuro. A verdade é como que eles vão selecionar isso, né? Porque se está com muita gente, tem que desaparecer alguns. Quem que vai desaparecer? Esses alguns são quem? Harari argumenta que as tecnologias modernas, como a inteligência artificial, tornam possível substituir os humanos. Se você voltar para meados do século XX, não importa se você está nos Estados Unidos com Roosevelt, ou se você está na Alemanha com Hitler, ou mesmo na ex-União Soviética com Stalin, e pensar sobre construir no futuro, estão construindo seus materiais, são aqueles milhões de pessoas que trabalham duro nas fábricas, nas fazendas dos soldados. Péssimo exemplo de se usar, péssimas pessoas, principalmente o do meio, o Hitler. Olha para você ver um judeu pegar um exemplo, esse tipo de pessoa como exemplo. Agora, avançando para o início do século XXI, simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Então ele fala que naquela época precisava-se muita gente por causa das fábricas. Só que agora, com a inteligência artificial, não precisa de gente não. Aí ele não fala para onde que ele vai enfiar essas pessoas. A maioria das pessoas não contribui com nada, exceto talvez com seus dados, o que as pessoas ainda fazem de útil. Essas tecnologias tornarão cada vez mais redundantes e substituirão as pessoas. Os Shavuot e dias em igreja. Um Shavuot de inteligência artificial pediu aos fiéis, na lotada igreja de São Paulo, na cidade de Fürth, na Alemanha, que levantassem seus assentos e louvassem ao Senhor. Tal serviço religioso causou uma agitação incrível. As pessoas formaram uma longa fila uma hora antes de começar e se tornou um dos eventos do Congresso Protestante, realizado na Alemanha a cada 2 anos, no qual dezenas de milhares de fiéis tradicionalmente participam. Ou seja, o povo ficou alvoroçado, foi um grande evento. E é um evento que parece que é especial porque acontece de 2 em 2 anos e atrai dezenas de milhares de pessoas. Então o povo não ficou chocado. O povo obedeceu e participaram e parece que ficaram bem felizes.
Alguns dos paroquianos aceitaram o sermão artificial com entusiasmo. Tá vendo? Aí está se tornando uma coisa muito normal, mas também houve muitos que criticaram e até que recusaram a dizer amém nos devidos lugares. Como disse um daqueles que não gostava de tal sermão, não tinha coração nem alma. O Shavuot, personificado pelo avatar de um homem negro, barbudo, uma enorme tela acima do altar, fez um sermão para mais de 300 pessoas que compareceram na manhã da sexta-feira com o culto luterano experimental quase inteirante gerado pela IA. Então ele criou um homem negro barbudo pregando para essas pessoas. Queridos amigos, é uma grande honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na Convenção Protestante na Alemanha este ano. Disse, né, a imagem do homem barbudo. Durou 40 minutos, teve oração, música nessa igreja aí. O serviço da igreja foi um das centenas de eventos com uma convenção protestante nas cidades bávaras de Nuremberg, vizinha de Fürth. Os fiéis ouviram atentamente o avatar chamando-os a deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente, vencer o medo da morte e manter viva a fé em Jesus Cristo. Mas também não faltaram risadas quando a IA deu alguns conselhos banais, como para manter nossa fé devemos orar e a igreja regularmente. Não havia coração na alma, o avatar não mostrava nenhuma emoção e nenhuma linguagem corporal e falava tão rápido e monótono. É uma máquina, né? Não tem como você esperar muito. This is what it looks and sounds like to attend a mass led by artificial intelligence. Hundreds of churchgoers attending that service during